A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, passando aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome deste Deus, Deus de maravilha, Deus de poder. Desde já agradecendo a todos que têm visualizado os meus vídeos, que têm me acompanhado, que têm compartilhado. Agradeço de todo o meu coração e peço àqueles que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, aperte nesse sininho aí. Deixe o seu like para que quando eu colocar um novo vídeo, o próprio YouTube vai notificar para que você venha ver o novo vídeo que foi postado. Vamos levar a palavra do Senhor a toda criatura, porque há muitas pessoas ainda sofrendo no anonimato, pessoas que o inimigo tem posto a vergonha para não pedir ajuda. Então, com essa palavra, a gente leva para as pessoas são edificadas, as pessoas são fortalecidas, as pessoas sabem que não estão sozinhos, porque há um Deus de grande poder, um Deus de maravilha, que é quem cuida de nós, é que está com os olhos fitados sobre a terra, sobre os quatro cantos. Este Deus que tem todo o poder sobre toda a criatura que está sobre a terra, porque foi Ele quem criou. Amém? Vamos evangelizar, vamos ganhar alma para Jesus, principalmente ganhar almas para Jesus. Vamos ser semeadores da palavra, né? Porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que se disponibilizam para levar a palavra para pessoas que ainda não têm, que as pessoas ainda que estão afastadas, aquelas pessoas que ainda, infelizmente, não têm essa ajuda, né, com a palavra do Senhor, não tem como ouvir. Então, se vocês que têm me acompanhado, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos. Vamos levar a palavra do Senhor para todos aqueles que necessitam, que se encontram em sofrimento, que se encontra abatido, que se encontra triste, porque a palavra do Senhor ela é rica e eficaz. A palavra do Senhor ela liberta, ela salva, ela cura, é tudo, né? A palavra do Senhor é tudo, porque Deus deixou a palavra dele para que ele próprio, né, fale conosco através da palavra. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, não se esqueçam, inscreva no canal, toca no sininho lá, coloca a todas e deixe o seu like aí para me ajudar, que assim vocês me ajudam, o YouTube, né, me dá mais oportunidade de continuar aqui falando do amor de Jesus, continuar evangelizando a todos nós, porque em primeiro lugar a palavra vem para mim, né, para que eu venha transmitir, né, para que o Espírito Santo de Deus venha alcançar, né, a igreja é o que somos nós. Então o Senhor Jesus Cristo ele fala conosco através da palavra. Amém? Glória a Deus. E hoje nós iremos meditar no livro de João, capítulo 8, do versículo 1 adiante. Amém? Onde está escrito: a mulher adúltera. Glória a Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Amém. Aqui nesse versículo nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele, em algumas palavras, a gente sempre vê que ele tira um momento para ir para onde? Ele vai ir para o monte, ele se separa dos seus discípulos e tira aquele momento ali de estar no monte orando a Deus, né? Então, que nós venhamos pegar esse exemplo desse primeiro versículo aqui para a nossa vida hoje. Venhamos tirar 5 minutos da nossa vida, do nosso momento, para conversar com Deus, para conversar com Jesus Cristo, para orar a Ele, para apresentar a nossa vida, porque a gente deita, dorme, acorda, muitas das vezes a gente preocupa em arrumar a cama e esquece de agradecer a quem nos permitiu se levantar dessa cama. Amém? Então, na hora que no abrir dos olhos, nós já devemos agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque deitei, dormi, acordei e assim o Senhor me sustentou, porque Ele é quem dá o fôlego de vida a cada um de nós. Então, que nós venhamos a agradecer, ser gratos a Deus por tudo, porque nós sabemos que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus na nossa vida, nós não somos nada.
Ele sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Ele nós não somos nada. Porque Deus é o nosso provedor, é o nosso protetor, é o nosso cuidador, é quem nos livra, né, do mal. Então, que nós venhamos buscar mais, ter essa intimidade com Deus. Amém? Aleluias. E iremos dar início aqui à palavra, no versículo 2. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Glória a Deus, aleluias. Aqui nós vemos que pela manhã o Senhor voltava o quê? Para o templo, né? E ali aquelas pessoas ali iam ter com ele, aquelas pessoas iam atrás dele, né? Por quê? Porque o Senhor, ele ensinava naquele momento como aquelas pessoas deveriam andar, deveriam agir, o que era certo, o que era errado. Então elas tiveram essa oportunidade de aprender com Jesus, glória a Deus, aleluias, como ser edificado mais, como ser mais fiel a Deus, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, né, na nossa vida hoje, Deus, ele tem sido também fiel na nossa vida. Deus, ele não tem nos abandonado, porque Jesus Cristo, ele tem levantado homens e mulheres de Deus para falar conosco, para nos ensinar a maneira certa de como andar, de como agir, de como falar, de ter vigilância, né? Vigilância na nossa boca, no nosso olhar, né? Na nossa mente, porque nós somos falhos, pecamos no agir, pecamos no olhar, pecamos no falar. Então que Deus, ele tem levantado grandes homens e mulheres de Deus para nos mostrar o caminho, né, e a direção certa que devemos seguir, para que quando ele voltar, glória a Deus, aleluias, não haja mais aquele que diz, eu pratiquei isso porque eu não sabia que era pecado. Hoje não tem mais essa pessoa que fale que fez aquilo porque não sabia que era pecado. Porque Deus tem tido misericórdia da gente, porque Deus tem levantado grandes homens e mulheres de Deus para nos dar a direção, para nos ensinar pelo caminho que devemos andar. Amém? Glória a Deus. Então esse povo aqui, eles iam ter com Jesus, porque Jesus, ele sentava-se e começava o quê? A evangelizar aquele povo, a ensinar. Glória a Deus, aleluias. Então que nós venhamos aproveitar, né? E aprender com esses homens, ir para a igreja, ouvir, né, a palavra, ler a palavra de Deus, porque Deus deixou a Bíblia como o nosso mandamento para que nós venhamos fazer tudo aquilo que agrada a Ele, porque tudo está na palavra de Deus. Quem lê, vê e sabe, né, o certo e o errado, está tudo aqui na palavra. Glória a Deus, aleluia. Então que nós vamos meditar nessa palavra, tirar um momento no seu dia para ler pelo menos um versículo da palavra de Deus, porque quanto mais a gente lê, mais libertos nós somos, porque a palavra tem o poder de nos libertar. A própria palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. O que quer dizer que não é só o alimento carnal que nós devemos preocupar, mas sim com o alimento que é espiritual. E qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Então que nós devemos sempre ter essa preocupação de tirar um momento da nossa vida para ler um versículo, escolha um livro da palavra de Deus. Hoje eu vou ler capítulo tal, versículo, até versículo tal. Então, quando você menos esperar, você já sente aquela necessidade, aquela vontade de ler a palavra. Amém? Glória a Deus. Continuando. No 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mostrou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Glória a Deus, aleluias. Aqui nós vemos, né, que os escribas e os fariseus pegaram aquela mulher
e lançaram, né, no meio do povo. Se não já bastasse aquela mulher ter sido pegada no ato de adultério, da vergonha, né, ela ainda foi colocada no meio do povo, né, para que todos soubessem que ela tinha sido o quê? Tinha sido pega no ato pecaminoso. Mas nós vemos aqui que eles também estavam querendo o quê? Tentando contra Jesus, querendo achar também uma falha em Jesus, para também o acusar de algo. Glória a Deus, aleluias. Vamos ler na palavra. No versículo 6. E isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Glória a Deus, aleluias. Jesus viu aquela situação, né, aquele momento ali em que eles traziam essa mulher e lançaram ela no meio do povo e interrogaram ele. O Senhor inclinou a cabeça, né, para baixo e começou a escrever no chão. Então eles ficaram que ali, esperando, né, o que será que ele irá fazer, né? Qual atitude ele irá tomar? Aí vai ser nessa atitude que nós vamos pegar ele. Muitas vezes ele estava aqui no preocupado, não era nem com o ato que a mulher tinha feito, né? Com o adultério da mulher, mas sim em que situação ali eles iam aproveitar para acusar Jesus. Só que para a honra e glória do Senhor, Jesus Cristo, Ele conhece o nosso pensar, o nosso andar, o nosso falar, o nosso coração. E trazendo essa palavra para hoje, é por isso que nós temos que andar em vigilância. Olhar as nossas atitudes, ver, né? Para que nós não venhamos pecar contra o próximo, para que nós não venhamos falar aquilo que a gente não sabe, que nós não venhamos olhar com um olhar acusador para as pessoas, porque às vezes nós pecamos dessa forma. Fala do irmão porque está com roupa tal, fala da irmã porque tem uma atitude que não lhe agradou, senta na porta da casa, vai falar, fulano fez isso e isso, ciclano, a vizinha fez isso e isso, a vizinha estava desse jeito, e o marido da vizinha estava assim, e aí a gente vai só o quê? Pecando contra Deus, aglomerando pecados, escuridão, trevas dentro de nós, e isso não nos faz bem, e também não agrada a Deus. Então nós devemos o quê? Vigiar as nossas atitudes, vigiar o nosso pensar, o nosso andar. Vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que dê a nós um coração puro, um coração humilde. Vamos pedir para Jesus Cristo nos dar uma mente sã, um olhar cristão, uma visão cristã, uma língua cristã. Vamos pedir para o Senhor consagrar com o poder dele a nossa boca, a nossa língua, porque a língua é o menor membro do nosso corpo, mas é a única que pode nos levar à morte, porque nós pecamos através do falar, né? E o pecado, qual o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, que nós venhamos andar em vigilância, né? Para com Deus, porque antes mesmo de nós soltar uma vírgula, o Senhor Jesus Cristo já sabe o que se passou pela nossa mente. Então, que nós venhamos pedir ao Senhor sempre, né? Nos dê uma mente cristã, um olhar cristão, um ouvido cristão. Enquanto oramos, vamos pedir ao Senhor para que venha nos consagrar e nos libertar de tudo aquilo que não agrada a Ele. Glória a Deus, aleluias. Amém? Continuando, no versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse. Então, no versículo 7, né, aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles escribas, ficaram insistindo, né, perguntando a ele, né, e ele calado, com a cabeça baixa ali, só analisando, né, o que se passava na cabeça daquele povo, né, e aí eles insistindo, né, então o Senhor disse, glória a Deus, aleluias, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós estáis sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Glória a Deus, aleluias. Naquele momento ali, meus irmãos, é como se tivesse colocado um espelho na frente de cada um.
E cada um ali começou a se olhar e se analisar. Quanto Deus é maravilhoso. Começaram o quê? A se analisar, a fazer uma análise ali da sua vida, das suas atitudes, de como eles andavam naquele momento, naquele tempo. As suas práticas, estava sendo boa ou estava sendo ruim? Vou repetir só mais uma vez o que Jesus respondeu. Amém? Endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós estáis sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Então, Jesus ele diz: se você que nunca pecou, que se acha digno, né? Que se acha limpo, que não tem pecado nenhum, que nunca cometeu um erro, atira a primeira pedra sobre ela. Se tem coragem, se tem sua consciência limpa, sem pecado, atire a primeira pedra. Então eu creio, meus irmãos, que naquele momento aquele povo levaram o quê? Um susto. Ficaram o quê? Anestesiados, parados, analisando, olhando para o espelho ali, olhando para eles próprios e começaram o quê? A se analisar naquele momento por dentro, pela mente, né? Começaram a trazer, né, sobre a sua mente, né, as suas práticas, as suas atitudes, onde eles, os seus erros começaram a quê? A descer sobre os seus pensamentos. Glória a Deus, aleluias. Continuando, aleluias, no versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então o Senhor tornou baixar a sua cabeça, Jesus Cristo, e começou a, né, glória a Deus, aleluia, escrever na terra. Eu creio que naquele momento ali o Senhor Jesus Cristo começou a ver, né, os pensamentos que se passavam nas suas mentes, né, seus pensamentos de acusação, acusar a eles próprios, né, pelos seus pecados, suas falhas, seus erros. Eles começaram a chover, a cair chuvas, né, de falhas sobre as suas mentes naquele momento. Glória a Deus, aleluias. No versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Glória a Deus, aleluias. Então, meus irmãos, naquele momento não tinha nenhum daquela multidão, não tinha nenhum daquele povo que não tivesse pecado. Todos tinham pecado. Mas por que acusar somente aquela mulher? Porque ela tinha sido pega no pecado, no adultério. Então, que nós venhamos trazer essa palavra hoje para nos purificar diante de Deus. Somos falhos, somos, mas sabemos o que é certo e o que é errado. Não há mais tempo para pecar contra Deus. É tempo de nos consertar com Deus, renovar a nossa aliança. Aquele que se afastou, que se volte para os pés de Jesus. Não é mais tempo de olhar para os irmãos com olhares o que de acusadores, com mentes acusadoras, porque a falha está em nós a partir do momento que nós olhamos para o irmão com olhar de acusador. Nós já estamos praticando o quê? O pecado, porque nós estamos julgando aquela pessoa, aquela determinada pessoa. Como ela veste, como ela anda, como ela fala. Então, nós não temos esse direito de acusar ninguém. Todas as nossas práticas, as nossas obras estão sendo vistas por Jesus Cristo. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a criatura. Então não tem mais esse que diga, eu pequei, ninguém está vendo. Não, Jesus está vendo. Nós não temos que preocupar com o ser humano, não. Nós temos que preocupar com Jesus. Se realmente o que nós estamos fazendo está agradando a Deus. Porque muitos acusam, muitos julgam,
Às vezes não precisa nem falar, mas só no olhar, a gente já dá para ver que é um olhar o quê? De acusação. Um olhar de intimidação. Então, que nós não venhamos mais ter essas velhas práticas. Que nós venhamos nos consertar com Deus. Porque Jesus está voltando. Se Ele não voltou até agora, é porque Ele tem tido misericórdia daqueles que ainda andam em pecado, que andam falhando. Mas a palavra está sendo aí ministrada, a palavra está sendo aí pregada. Homens e mulheres de Deus têm pregado, têm levado a palavra, têm mostrado, têm lido a palavra. As pessoas têm ouvido a palavra. Só que muitos se encontram ignorando a palavra de Deus. Porque está adorando mais o pecado do que o próprio Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz. Não há mais tempo para continuar dessa forma. Não temos mais tempo. Vamos renunciar ao nosso eu. Vamos buscar agradar a Deus. Vamos buscar ganhar almas para Jesus. Vamos ganhar a nossa família para Jesus. Porque a nossa família é a herança do Senhor. Vamos amar uns aos outros assim como o Senhor vos amou. Ah, pastora, mas é difícil. É difícil a irmã sair falando de mim e eu vou lá, vou tirar, a limpo. Eu não vou orar por ela não. Está pecando do mesmo jeito. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos perseguidores, nossos adversários, os nossos inimigos. Nós não temos mais por que bater de frente com ninguém, não. Nós temos que nos vigiar, renunciar aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos orar. A nossa direção é essa, a palavra de Deus, é oração. Vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Naquele momento ali, aquela mulher ela ficou o quê? Envergonhada no meio daquele povo, porque o seu pecado foi trazido à praça. Todo mundo ali sabia o que ela tinha praticado. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor colocou uma situação aqui, que todos ali que estavam sendo os seus acusadores, também tinham tido falhas que nem ela teve. Como ela pecou, eles também tinham pecado. Às vezes não foi com o mesmo pecado que ela praticou, mas é outro tipo de pecado também. Então, quem seria eles para tirar a própria vida dela, sendo que eles também tinham sido falhos, tinham sido pecadores, tinham pecado? Se nós mesmos somos falhos, por que querer acusar as pessoas? Não, é tempo de nos renunciar, de nos voltarmos para nós mesmos e começar a analisar a nossa vida. Para que quando Jesus voltar, nós não venhamos ficar, e sim que nós venhamos ser arrebatados por Ele. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós venhamos renunciar às nossas vontades, os nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Porque a vida eterna não é essa. A vida eterna é ao lado de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Continuando no versículo. No 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Glória a Deus, aleluia. Naquele momento, Jesus, ele interroga aquela mulher, perguntando a ela onde é que estavam os seus acusadores, para onde eles tinham ido, né? Porque ninguém tinha acusado ela. Por quê? Porque naquele momento, né, os próprios acusadores dela estavam tão sujos quanto ela, por causa do pecado que ela praticou. Como eu falei antes, não pecando da mesma forma que ela pecou, mas estavam contaminados pelo pecado. Então eles não tinham direito, né, de julgar ela daquela forma. Então Jesus, né, no versículo 11 diz, e ela responde a Jesus no versículo 11, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus, aleluias. Então o próprio Jesus aqui, meus irmãos, que nós temos
essa mania de acusar as pessoas, de apontar o dedo, sendo que as falhas estão dentro de nós mesmos. Então nós queremos o quê? Te pegar o lugar que é de Deus, porque Deus é o juiz. Quem irá julgar as nossas obras aqui na terra é Deus. Então o próprio Jesus aqui, ele diz: nem eu te condeno. Por quê? Porque nem Jesus Cristo, glória a Deus, aleluias, tomou o lugar que é de Deus, que é de julgar. Ele mesmo disse: vai e não peques mais. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus, aleluias. Então, meus irmãos, nós trazemos essa palavra para hoje, para que a partir de hoje nós venhamos vigiar mais as nossas atitudes, para que nós não venhamos pecar mais, para que nós não venhamos mais distanciar de Deus, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que nós temos que estar mais próximo de Deus do que nós imaginamos, porque o inimigo está nos rondando 24 horas para ver onde tem uma brecha, para ele entrar, matar, roubar e destruir. Mas se nós estivermos diante de Deus, do lado do Senhor, servindo Deus, em espírito e em verdade, buscando agradar o Senhor, a mão poderosa do Senhor está sobre a nossa vida. E o diabo não vai ter poder para nos tocar, para nos atacar. Amém? Então que nós venhamos vigiar as nossas atitudes, as nossas práticas, glória a Deus, aleluias, que não venhamos querer tomar o lugar que é de Deus, que somente Ele tem esse direito de julgar, que nós venhamos nos vigiar, que nós venhamos renunciar àquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então deixa essa palavra para edificação, para a nossa edificação, João 8, do 1 adiante. Amém? Glória a Deus. Desde já, mais uma vez, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, me ajude aí a levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?